palestra de hoje tem como tema Espírito e Matéria. Nós iniciamos falando do Livro dos Espíritos, a questão de 21 até 35. Deus é um modelo de amor e caridade que nunca esteve inativo. É a inteligência que domina e governa todas as outras. Se distingue por seus atributos essenciais. A inteligência é o atributo do espírito. É preciso que haja a união do espírito com a matéria para que a inteligência se manifeste na matéria. A trindade universal é formada por Deus, Espírito e Matéria, que são o princípio de tudo o que existe. A matéria é formada de um único elemento primitivo. Os corpos são transformações da matéria primitiva. As várias combinações da matéria são ilimitadas. No livro A Gênese, capítulo 11, de 1 a 14, nós poderemos observar o princípio espiritual. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Encontra-se nele em estado de intuição ou aspiração. O homem compreende que aí está a compensação às misérias da vida. A prova material da existência do ser espiritual, da sua sobrevivência, imortalidade e individualidade, mostra o ser inteligente a atuar fora da matéria, depois e durante a vida do corpo. Nós podemos observar seres que vivem e não pensam como as plantas. Corpos humanos animados de vida orgânica, quando não existe manifestação de pensamento. No ser vivo, se produzem movimentos vitais, independentes de qualquer intervenção da vontade, como é o caso do nosso órgão, o coração. Durante o sono, a vida orgânica se conserva em plena atividade. Assim, a matéria tem vitalidade independente do espírito, e o espírito tem vitalidade independente da matéria. O elemento espiritual constitui os seres chamados espíritos. O elemento material constitui os diversos corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Todos procedem do mesmo ponto de partida, todos criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir por suas atividades individuais. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais. Todos, filhos do mesmo Pai, recebem a mesma solicitude. Não há o mais favorecido ou melhor dotado que os outros, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Ao mesmo tempo que Deus criou mundos materiais, Ele tem criado seres espirituais desde toda a eternidade, porque os mundos materiais fornecem aos seres espirituais elementos para o desenvolvimento de suas inteligências. O progresso é a condição normal dos seres espirituais, e a perfeição é a meta que devem atingir. Existem seres que já atingiram o ponto culminante da escala evolutiva. Antes que a Terra existisse, mundos incontáveis já haviam sido criados. Assim, quando a Terra saiu do caos dos elementos, já estava povoado de seres espirituais em todos os graus de adiantamento. Alguns tomaram lugar entre os espíritos puros, que são vulgarmente chamados de anjos. Nós ainda podemos observar no mesmo livro a união do princípio espiritual à matéria. A matéria é o objeto de trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades. Deus criou corpos organizados e flexíveis, capazes de receber todos os impulsos da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. O corpo é o envoltório e o instrumento do espírito. À medida que ele adquire novas aptidões, reveste outro envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cumpre executar. É o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades.
ajusta-o de acordo com sua inteligência. Isso explica a marca que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. O corpo, por ser exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital não encontra mais elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. Por isso, o espírito deixa o corpo. Os mesmos elementos que formam o corpo dos animais formam o corpo dos homens. O mesmo princípio vital os anima. São sujeitos às mesmas vicissitudes e necessidades. No livro dos Médiuns, capítulo 1, Ação do Espírito sobre a Matéria, nós podemos observar que o espírito pode se manifestar aos vivos por sua ação sobre a matéria. A alma é o espírito enquanto está encarnado. Após a morte, o espírito passa por um estado de perturbação. Ele fica confuso. Vê seu corpo são ou mutilado dependendo de como foi sua morte. Ele se sente vivo. Pensa que o corpo é seu e não compreende por que está separado dele. Continua a se ver em sua forma primitiva. Esta visão produz uma ilusão de se crer vivo. Necessita de experiência do seu novo estado para se convencer da realidade. Passado o tempo de perturbação, o corpo se torna uma vestimenta velha, da qual se despojou, e não tem mais saudades. Ele está mais leve, sem dores físicas. Está feliz de poder se elevar, percorrer o espaço como fazia em seus sonhos. Tem a consciência do seu eu e de sua individualidade. Há no homem 3 coisas: alma, ou espírito, que é o princípio inteligente em que reside o senso moral; corpo, que é o envoltório material do qual se reveste para o cumprimento de objetivos providenciais; e o perispírito, que é um envoltório fluídico, semimaterial. É o laço que une a alma ao corpo. A alma se encontra sempre com este envoltório que é etéreo, vaporoso, invisível para nós, mas não deixa de ser material. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, pelo qual transmite sua vontade e age sobre os órgãos. Serve para a recepção e transmissão do pensamento. Morte é a destruição ou desagregação do envoltório que a alma abandona. A forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, mas a matéria sutil do perispírito é flexível e molda-se à vontade do espírito, que pode lhe dar a aparência a seu gosto. Ele pode realizar as metamorfoses segundo a vontade que age sobre ele. O espírito pode, quando necessário, tomar a exata aparência que tinha em sua vida, mesmo com sinais de reconhecimento. Os espíritos são semelhantes a nós, formando ao nosso redor uma população invisível em seu estado normal. No Livro dos Espíritos, capítulo 8, 126 a 131, nós podemos observar que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Essa tangibilidade é momentânea. O espírito age sobre a matéria, tira da matéria cósmica universal os elementos necessários para formar a sua vontade, objetos com a aparência de diversos objetos que existem na Terra. Esta faculdade é inerente à natureza do espírito, que a exerce como um ato instintivo, quando isso é necessário, sem tomar conhecimento. Os objetos formados pelo espírito têm existência temporária, subordinada à sua vontade ou à necessidade. Ele pode fazê-los ou desfazê-los à sua vontade. Esses objetos podem ter aos olhos das pessoas as aparências da realidade. Formam-se momentaneamente, tornando-se tangíveis e visíveis. Isso pode ocorrer com objetos do vestuário, joias, etc.
A existência de uma matéria elementar única dá nascimento a todos os corpos da natureza pelas transformações que ela sofre. Produz diversas propriedades desses corpos. Assim, uma substância salutar pode se tornar venenosa por uma simples modificação. Basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades, fazendo de um corpo opaco um corpo transparente. O espírito tem ação sobre a matéria elementar. Ele pode formar substâncias, mas também desnaturá-las com a sua vontade. Isso poderia fazer de uma substância salutar para curar uma enfermidade, fazer uma fruta ou uma iguaria para saciar alguém, porque a substância em contato com o estômago produz sensação de saciedade, mas não a que resulta de plenitude. Quanto mais elevado for o espírito, mais facilmente ele conseguirá produzir objetos tangíveis. Tudo depende das circunstâncias, mas os espíritos inferiores também podem realizar isso. Os objetos compostos pelo espírito não poderiam tornar-se objetos de uso, porque não há agregação da matéria como nos corpos sólidos. Esta teoria nos dá a solução do magnetismo, ou seja, a mudança nas propriedades da água pela vontade. O espírito atuante é o magnetizador. Ele opera uma transmutação com a ajuda do fluido magnético, que é a substância que mais se aproxima da matéria cósmica ou elemento universal. Se pode operar modificação nas propriedades da água, pode produzir fenômenos sobre os fluidos do organismo, daí o efeito curativo da ação magnética. A vontade é o atributo essencial do espírito. Com isso, ele age sobre a matéria elementar e reage em seus compostos, cujas propriedades podem ser transformadas. A vontade também é o atributo do espírito encarnado. Ela dá o poder do magnetizador, é a força de vontade. O espírito pode agir sobre a matéria elementar e variar as propriedades em certos limites. Isso explica a faculdade de curar pelo contato e imposição das mãos que algumas pessoas possuem num grau mais ou menos elevado. Isso sugere a eficácia da água fluidificada e do passe. No Livro dos Espíritos, as questões 17 a 20, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem na terra. O véu se levanta para ele à medida que se depura para compreender algumas coisas. Precisa de faculdades, dons que ainda não possui. A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas, mas não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Quanto mais é permitido ao homem penetrar pelo conhecimento, maior deve ser sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Fora das investigações da ciência, é permitido receber comunicações de ordem mais elevada, se Deus julgar útil. Pode revelar o que a ciência não consegue apreender. Obter dentro de certos limites o conhecimento de seu passado e de sua destinação futura. A reflexão de hoje nos leva a pensar: para que serve este estudo? Ora, meus irmãos, serve para nos fornecer dados científicos do poder divino, que nós podemos atuar nas propriedades da matéria enquanto espíritos encarnados e desencarnados para produzirmos o bem, para que possamos evoluir e facilitar o progresso dos nossos semelhantes. Nos lembrando que já dizia o amado Mestre Jesus: a tua fé te curou. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Nós agradecemos a atenção de todos. Esperamos que de alguma forma tenhamos colaborado
para o adiantamento de nossos semelhantes. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade que me foi concedida, agradecendo aos trabalhadores do mundo espiritual e também aos trabalhadores do plano físico. Agradecendo humildemente com maior carinho o amado, o amigo Erasmo Gurgel, meu mentor, que me incentiva nos trabalhos edificantes, me conduz nas pesquisas, em todos os trabalhos espirituais. Pedindo que Deus possa nos encher com a paz e a misericórdia, que Jesus possa nos incentivar a amarmos-nos e que a nossa caminhada seja mais florida e mais consciente. Graças a Deus, graças a Jesus.